Obrigada, Isabel. Bom dia a todos e muito obrigada por dedicarem esta hora do vosso tempo a um tema que eu considero extremamente importante para qualquer empresa que opere quer aqui em Portugal, quer na União Europeia. O meu nome, como a Isabel já disse, é Marta Soares e durante a próxima hora nós vamos falar sobre algo que já não é ficção científica, nem um planeamento de um futuro a longo prazo. Estamos a falar de obrigações legais que já estão em vigor e que, se forem ignoradas, podem custar à vossa organização até 35 milhões de euros ou 7% da vossa faturação anual global. Antes de começarmos, quero dizer que estou aqui para partilhar informação atual sobre estes dois instrumentos legais que estão a mudar completamente a forma como as organizações podem utilizar a tecnologia e podem processar os dados. E mais importante, vou-vos explicar por que razão tantas empresas ainda não perceberam a urgência real desta situação. Permitam começar com uma pergunta simples. Quantos de vocês acham que a vossa organização já está em conformidade com o RGPD? E agora vou-vos pedir se vocês puderem aqui colocar as vossas opiniões a esta pergunta. Nós temos aqui o vosso feedback. Então, mas para esclarecer, há pessoas que acham que sim, há pessoas que não têm bem noção. Agora, a questão que eu vos pergunto é: vocês sabem, ou quantos de vocês é que sabem que existe um novo regulamento europeu sobre a inteligência artificial e já entrou em vigor e que tem implicações diretas sobre praticamente todas as ferramentas digitais que vocês usam no vosso dia a dia? Se calhar estamos a falar de menos. E então porquê? O AI Act, ou o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, ele entrou oficialmente em vigor no dia 1 de agosto de 2024. Mas atenção, eu quando digo entrou em vigor, não significa que todas as obrigações começaram neste dia. O regulamento tem uma aplicação faseada até 2027, mas aqui está o pormenor que muitas organizações perderam, é que desde fevereiro de 2025, ou seja, há um ano, e basicamente um ano, as práticas proibidas da IA já estão em vigor. Isto significa que, neste preciso momento, há empresas que podem estar a utilizar sistemas de inteligência artificial de forma ilegal sem sequer saber. A partir de agosto do ano passado, entraram em vigor as obrigações para modelos de finalidade geral, ou seja, toda a estrutura de governação, o regime sancionatório já está completo. Aqui estamos a falar de coimas que podem chegar até aos 35 milhões de euros, como eu falei há pouco, ou 7% da vossa faturação anual global, consoante se for superior. Mas há aqui outra matéria de complexidade que torna esta situação ainda mais urgente. É que o RGPD não desapareceu. Ele continua a aplicar-se a todos os tratamentos de dados pessoais, incluindo, e isto é fundamental, aqueles efetuados por sistemas de IA. Ou seja, nós não estamos só a escolher entre o RGPD ou o AI Act, estamos a falar dos dois, de como é que nós podemos garantir a conformidade com ambos em simultâneo, porque eles têm uma ligação concreta. Vamos começar pelo AI Act, porque é o instrumento mais recente e aquele que está aqui a causar mais confusão nas nossas cabeças. O AI Act é a primeira legislação abrangente sobre IA a nível mundial. Foi aprovado pelo Parlamento Europeu e não é uma diretiva que cada país transpõe à sua maneira, é um regulamento, o que significa que ele se aplica diretamente a todos os Estados-membros da mesma forma. A lógica do AI Act é baseada em risco, ou seja, o regulamento vai classificar os sistemas de IA em 4 categorias: o risco inaceitável, alto risco, risco limitado e o risco mínimo. E é aqui que começa a ficar interessante, porque muitas empresas olham para isto e pensam: nós estamos a usar ferramentas, nós usamos ferramentas simples, sei lá, usamos o chat GPT, não temos nada de alto risco. Mas será mesmo assim? Deixem-nos dar aqui um exemplo prático. Imagine uma empresa de recursos humanos que decidiu implementar um sistema para fazer a triagem automática de currículos. O sistema usa a IA para analisar candidaturas, selecionar os melhores perfis para passarem à fase da entrevista. Parece uma ferramenta simples e eficiente, não é? Mas não. Segundo o AI Act, qualquer sistema de IA utilizado no contexto de recrutamento e seleção é automaticamente considerado de alto risco. Porquê? Porque tem um impacto significativo sobre os direitos fundamentais das pessoas e, neste caso, o acesso ao emprego. O que é que isto significa ser classificado como alto risco? Significa que a organização tem obrigações muito específicas, tem de garantir supervisão, tem de manter a documentação técnica detalhada, tem de implementar sistemas de monitorização e tem de realizar avaliações de conformidade. E se a empresa não fizer, está sujeita às coimas que eu mencionei anteriormente. Mas voltemos aqui às práticas proibidas, porque isto é algo que já está em vigor desde fevereiro do ano passado e que muitas empresas ainda não interiorizaram.
O AI Act ele proíbe explicitamente certas utilizações de IA. Por exemplo, sistemas que utilizem técnicas subliminares para manipular o comportamento das pessoas de forma a causar-lhes dano, sistemas que explorem vulnerabilidades de grupos específicos, como crianças ou pessoas com deficiência, sistemas de pontuação social por parte de autoridades públicas e sistemas de identificação biométrica remota em tempo real em espaços públicos, salvo exceções muito específicas por força de segurança. Agora vocês estarem a pensar, isto não se aplica à minha organização, nós não fazemos nada disto, mas considerem o seguinte exemplo. Uma plataforma de e-commerce, por exemplo, que usa IA para personalizar a experiência do utilizador. Todos nós temos isto, por isso é que todos nós somos bombardeados com e-mails de empresas a fazerem-nos publicidade a coisas que nós já íamos comprar. Ou seja, o sistema vai analisar o nosso comportamento de navegação, vai ajustar os preços de forma dinâmica, vai nos mostrar os preços mais altos, de forma a demonstrar-nos a nossa maior capacidade de comprar ou a nossa vontade de o fazer. Será que isto pode ser considerado manipulação? Depende de como é que é implementado. Pode muito bem cair nesta zona cinzenta, que requer aqui uma análise cuidadosa. Aqui chegamos ao ponto em que às vezes causa-nos dores de cabeça, que é a ligação entre o RGPD e o AI Act. E vou ser muito direta convosco. Não basta nós termos aqui o DPO, o encarregado da proteção de dados, que trata da conformidade com o RGPD, no fundo já há anos, desde 2018, e pensar que está tudo resolvido. A introdução de sistemas de IA vai mudar completamente esta equação. Vai mudar e já mudou. Pensem no seguinte, o RGPD exige que os dados pessoais sejam tratados de forma lícita, leal, transparente, ou seja, exige que haja uma base legal para o tratamento. Exige também que os dados sejam adequados, pertinentes e limitados. E ainda nos exige que os titulares dos dados possam exercer os seus direitos, que é o direito de acesso, a retificação, o apagamento e a oposição. Ora, agora imaginem que vocês implementam um sistema de IA que usa machine learning para fazer previsões ou tomar decisões. Como é que vocês explicam a um cliente exatamente por que razão é que o sistema tomou uma decisão específica sobre ele? Muitos algoritmos de IA, especialmente os do Deep Learning, são aquilo que nós chamamos as caixas negras, ou seja, mesmo os programadores que não conseguem explicar exatamente por que razão é que o sistema chegou àquela conclusão específica. Mas o RGPD dá aos titulares o direito a não ficarem sujeitos a decisões exclusivamente automatizadas, que produzem efeitos significativos sobre eles, a menos que existam salvaguardas adequadas. E uma dessas salvaguardas é exatamente esta capacidade de obter informação significativa sobre a lógica subjacente ao tratamento. Ora, vejamos aqui um exemplo. Um banco que utiliza a IA para avaliar pedidos de crédito. O sistema vai analisar centenas de variáveis e vai decidir de forma automatizada se aprova ou rejeita um crédito. Ora, o cliente vê o seu pedido rejeitado e vai perguntar porquê, e o banco vai responder, olha, porque o nosso sistema de IA determinou que o risco é demasiado elevado. Isto é suficiente? Não. O RGPD exige que o banco consiga explicar de forma inteligível quais é que foram os principais fatores que levaram à decisão. E depois, o AI Act, por seu lado, vai exigir que estes sistemas de IA de alto risco, portanto, a avaliação de crédito é considerada de alto risco, tenham documentação técnica que permita compreender o seu funcionamento. Mas a complexidade não fica por aqui. O RGPD exige que se realize uma AIPD, ou seja, uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, sempre que um tratamento seja suscetível de implicar um risco elevado para os direitos e a liberdade das pessoas. Ora, o AI Act exige também avaliações de conformidade para sistemas de alto risco. A questão que se coloca é, como é que estas avaliações se articulam? Fazemos uma avaliação única que cubra ambos os regulamentos? Fazemos avaliações separadas? E mais importante, quem é que na organização tem competência para fazer estas avaliações de forma adequada? Deixem-me dar-vos um exemplo de uma situação real e que eu vi acontecer há pouco tempo. Uma empresa de retalho implementou aqui um sistema de reconhecimento facial nas suas lojas para identificar clientes VIP e oferecer-lhes um sistema, ou um serviço, aliás, personalizado. A empresa tinha feito uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados conforme regula o RGPD, tinham obtido o consentimento dos clientes, tinham implementado medidas de segurança e achavam eles que estavam em conformidade com o RGPD. Mas não tinham percebido que, segundo o AI Act, estes sistemas de identificação biométrica remota em tempo real, em espaço acessível ao público, estão, em princípio, proibidos. Resultado, o sistema teve de ser desativado e eles tiveram que redesenhar tudo completamente aquilo que tinham pensado.
Quem é que tem obrigações e porquê? Ora, outro aspecto fundamental que precisa de ficar claro é que as obrigações não recaem apenas sobre quem desenvolve os sistemas de IA. O AI Act distingue claramente entre diferentes papéis na cadeia de valor: fornecedores, responsáveis pela implementação, importadores, distribuidores, cada um deles tem obrigações específicas. Se na vossa empresa desenvolvem internamente sistemas de IA, então vocês são os fornecedores. Se vocês compram uma ferramenta de IA a um terceiro e a utilizam na vossa atividade, vocês são responsáveis na implementação. Quando eu digo comprar, pode ser pagar um valor mensal, uma subscrição, como nós fazemos. E aqui está o problema. Muitos de nós pensamos, nós só estamos a pagar à ferramenta ou nós só estamos a comprar o software. A responsabilidade é do fornecedor. Não é bem assim. Imagine uma empresa, novamente, de recursos humanos que contrata uma plataforma de IA para fazer entrevistas em vídeo. A plataforma vai analisar as expressões faciais, o tom de voz, a linguagem corporal dos candidatos e vai criar uma pontuação. Ora, a empresa de RH não desenvolveu a tecnologia, comprou, mas está a utilizá-la. E segundo o AI Act, essa empresa é responsável pela implementação. Ora, tem obrigações muito específicas: garantir a supervisão, usar o sistema de acordo com as instruções do fornecedor, monitorizar o funcionamento, informar os candidatos que estão a ser sujeitos a um sistema de IA e ainda mais, que é o ACT obriga estas organizações a implementar códigos de conduta internos para a utilização de IA. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta utilização tem de ter regras claras sobre quando e como é que a IA pode ser usada, quem pode autorizar a sua implementação, como é que vocês vão acompanhar o desenvolvimento dessa implementação. E quantos de vós é que têm implementado isto neste momento? Acredito, se calhar, muito poucos. Há também aqui a obrigação de garantir literacia digital. Ora, o AI Act exige que as pessoas que trabalham com os sistemas de IA tenham formação adequada para compreender as suas capacidades e limitações. Não basta dar acesso ao ChatGPT, não é toda a empresa ter acesso ao ChatGPT, temos que esperar que as pessoas saibam usar corretamente. E é preciso formar, explicar os riscos, estabelecer boas práticas. Imaginem, olhem, uma empresa de marketing usam muito ferramentas de IA generativa para criar conteúdo para clientes. Ora, os colaboradores adoravam a ferramenta, estamos aqui a falar de que a produtividade disparou, porque às vezes nós temos bloqueios criativos e com a IA deixamos de os ter. O que é que acontece? Ninguém explicou que eles não deviam inserir informação confidencial dos clientes na ferramenta, porque essa informação seria usada como para treinar o próprio modelo. Ora, o que é que há? Uma violação dos dados pessoais, o cliente processa a empresa e, para além da multa do RGPD, estamos a falar de danos reputacionais que sejam significativos. Aqui chegamos a um ponto que eu considero fundamental e que muitas pessoas ainda não perceberam. A IA não é apenas robôs humanoides ou sistemas super sofisticados de grandes empresas tecnológicas. Não. A IA está em todo o lado, incluída em ferramentas que usam diariamente e que vocês provavelmente nem consideram como IA. A primeira delas, e nem aqui está, é o GPS. O GPS foi criado pelos americanos na altura da Segunda Guerra Mundial e já é um sistema de IA. E todos nós usamos o GPS basicamente todos os dias. Depois, CRMs, os programas que sugerem automaticamente qual é o melhor momento para contactar um cliente. Usar uma ferramenta de email marketing que vai otimizar automaticamente o horário de envio é IA. Usar um sistema de videoconferência que faz lendagem automática é IA. Usar ferramentas de análise de dados que identificam padrões e fazem previsões é inteligência artificial. Usar chatbots no vosso website é inteligência artificial. Usar sistemas de detecção de fraude é IA. Usar ferramentas de recrutamento que fazem triagem de currículos é IA, e atenção aqui, de alto risco. Qual é que é o problema? Ora, se perguntarem aos responsáveis de muitas empresas quantos sistemas de IA é que têm implementados, a resposta é muitas vezes nenhum. Ou tem um, ou dois. Mas quando nós começamos a fazer um inventário a sério e descobrir que temos 10, 15, 20 sistemas que podem aqui utilizar a inteligência artificial de alguma forma, e a questão é, algum destes sistemas precisa de ser avaliado, precisa de ser classificado e precisa de ser tratado de acordo com o seu nível de risco. Ora, uma pequena empresa, por exemplo, que usa há anos um software de gestão que tem aqui uma funcionalidade de sugestão automática de categorização de despesas, isto já é IA. Porquê? Porque o sistema vai aprender com as vossas decisões e vai melhorando com as vossas sugestões. Era conveniente, antigamente funcionava bem, ninguém pensava muito sobre isto. Mas quando começamos a analisar a conformação com o AI Act, vamos perceber
que estas ferramentas que nós já usávamos antes e que já dão sugestões aos próprios programas que vão aprendendo connosco, já são IA, porque eles processam dados financeiros, por exemplo, de clientes, têm repercussões aqui com o RGPD e algumas destas decisões de categorização podem ter impacto fiscal para os clientes, ou seja, poderia ser considerado como um sistema que afeta direitos fundamentais e, de repente, aquela funcionalidade simples e conveniente que exigia uma análise de conformidade completa está, de facto, a ser usada com IA. Agora vamos falar de um dos aspectos mais técnicos, mas ao mesmo tempo mais importantes, que é as avaliações de impacto. Ora, se vocês já estão familiarizados com o RGPD, conhecem aqui o conceito de avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Mas uma avaliação de impacto para um sistema de IA é significativamente diferente e mais complexa. Ora, numa avaliação de impacto tradicional do RGPD, analisam-se essencialmente os riscos para os direitos e liberdades das pessoas decorrentes do tratamento de dados pessoais. Mas quando nós estamos aqui a falar de IA, os riscos são mais variados e às vezes mais subtis. Ora, temos que analisar o risco se existe algum envisionamento de algoritmo, ou seja, será que o sistema vai discriminar determinados grupos? Será que existe aqui uma solidez no sistema, ou seja, ele consegue ser facilmente manipulado? Será que nós conseguimos justificar as decisões que o sistema toma? Será que estamos a analisar e a supervisionar as respostas do sistema? Ou seja, há aqui alguém que efetivamente está a controlar e a validar o que o sistema faz? Imaginem as empresas de seguros que implementou aqui um sistema de IA para calcular prémios personalizados. Ora, o que é que o sistema podia fazer? Analisar centenas de variáveis sobre o cliente, sobre prémios. A empresa faz uma avaliação de impacto focada na proteção de dados. O que é que identifica? Que os dados eram tratados, qual era a base legal, que medidas de segurança é que estavam a ser implementadas, mas não analisaram se o algoritmo podia estar em discriminação indireta. E quando fizeram uma auditoria independente, podem vir a descobrir que o sistema estava a atribuir, por exemplo, sistematicamente preços mais altos a pessoas que viviam em determinadas localidades, o que vai se relacionar, inclusive, com minorias éticas. O sistema pode não usar a raça como variável, o que seria obviamente ilegal, mas podia estar a usar outras questões que iriam levar a um resultado também ele discriminatório. E este é o tipo de problema que uma avaliação de impacto adequada para sistemas de IA tem de identificar e não é fácil. Requer aqui competências técnicas, conhecimento legal e uma compreensão clara e evidente de como é que o sistema funciona. Outro aspecto importante é a identificação de riscos específicos de IA. Por exemplo, o risco de drift, ou seja, quando o desempenho do sistema se degrada ao longo do tempo porque o contexto em que opera muda. Ou o risco de dependência excessiva, quando as pessoas começam a confiar cegamente nas recomendações do sistema e deixam de exercer aqui este pensamento crítico, que é típico de nós, dos humanos, não é? Ou o risco de efeitos sistémicos, quando milhares de organizações usam sistemas similares e isso cria aqui padrões de discriminação à escala da sociedade. Um aspecto que está a causar aqui muitas dores de cabeça aos departamentos jurídicos é a questão das cláusulas contratuais específicas para a IA. Quando vocês compram um sistema de IA a um fornecedor, o contrato não pode ser um contrato standard de software. Ele tem que incluir aqui cláusulas específicas que reflitam as obrigações do RGPD e do AI Act. Por exemplo, se vocês estão a contratar uma ferramenta de IA que processa dados pessoais, não basta ter as cláusulas standard do subcontratante previstas no RGPD. Tem de ter aqui algumas cláusulas que especifiquem quem é que é o responsável pela avaliação de conformidade do sistema, como é que o fornecedor vai garantir que o sistema não tem enviesamentos, que documentação técnica é que o fornecedor vai disponibilizar, como é que são reportados incidentes de segurança ou falhas de sistema, como é que são geridas as atualizações do sistema que possam alterar a sua forma de funcionar, quem é que tem acesso aos dados estranhos do modelo e por aqui fora. Deixem-vos dar um exemplo. Uma empresa que contrata uma plataforma de análise preditiva baseada em IA. Ora, o contrato diz que a plataforma cumpre com o RGPD. Mas quando a empresa pergunta onde está fisicamente localizado os servidores onde os dados eram processados, o fornecedor pode-vos dar uma resposta de que usa uma infraestrutura chamada cloud, que é distribuída e que os dados podiam ser processados em diversas jurisdições, dependendo de cada carga do sistema. Isto levanta imediatamente questões importantes de transferência internacionais de dados, que muitas vezes é o que acontece quando nós usamos as ferramentas de IA generativa, o Cloud, o ChatGPT, o Gemini, o Copilot. Nós estamos a colocar lá os dados, mas as ferramentas não estão instaladas na União Europeia, portanto, há esta transferência clara e internacional de dados. Agora, se nós perguntarmos, ok, conseguimos ter acesso ao código-fonte para auditorar o sistema? O fornecedor vai dizer que não, que é um segredo comercial.
Ou seja, vocês ficam numa posição muito difícil, que é como é que vocês conseguem garantir a conformidade com o sistema que não conseguem sequer auditar? E este é o tipo de questão que precisa de ser resolvida contratualmente antes de implementarmos o sistema e não depois. E quantas organizações que têm aqui advogados ou juristas que têm conhecimentos específicos sobre IA para negociar estas cláusulas de forma adequada? Muito poucos, porque não basta só termos conhecimento jurídico, temos que ter o conhecimento jurídico, a parte do RGPD e também a parte do AI Act. Agora vamos ao que interessa, o calendário. O AI Act tem datas muito específicas e cada um de vocês tem de saber exatamente o que é que tem de fazer e como. Estamos em 2026, como eu disse, o RGPD entrou em vigor o AI Act entrou em vigor em 2024, portanto, fevereiro de 2025 já passou, tínhamos aqui as práticas proibidas em vigor, ou seja, se vocês têm aqui sistemas que se enquadram nas práticas proibidas, deviam tê-los descontinuado há meses. Agosto de 2025, que também já passou. O que é que tínhamos aqui? As obrigações para modelos de finalidade geral, governação do regime sancionatório completo. Isto significa que se vocês têm sistemas de IA, precisam de ter estruturas de governação já estabelecidas. Agosto de 2026 está quase. Precisamos de ter as obrigações específicas para sistemas de alto risco que já estavam no mercado. Portanto, se vocês têm sistemas de IA de alto risco que já usavam antes de entrada em vigor do AI Act, têm que até agosto garantir a conformidade total e agosto de 2027, ou seja, as obrigações completas para todos os sistemas de IA, incluindo os novos. Mas atenção, isto não significa que nós possamos esperar até 2027 para nos começarmos a preocupar. Não. Se nós implementarmos um sistema de IA de alto risco agora, ele tem de estar em conformidade imediatamente. E para sistemas que não são de alto risco, há aqui obrigações de transparência que já se aplicam. Vamos ver outro exemplo. Uma empresa de recursos humanos que está a planear implementar um novo sistema de IA para gestão de desempenho em setembro deste ano. Pensam que o AI Act só entra oficialmente em vigor em 2027. Eles têm tempo. Mas quando consultaram um especialista, descobriram que estes sistemas de IA usados para avaliar desempenho de trabalhadores são considerados de alto risco. E como o sistema seria implementado antes da entrada do agosto de 2027, teria de estar totalmente conforme desde o primeiro dia, porque já entrou em vigor, o AI Act já está em vigor desde 2024, portanto já estamos quase 2 anos depois. Isto significa que já devia ter sido feita esta avaliação de conformidade completa, deviam ter a documentação técnica, sistemas de gestão de qualidade, registros detalhados, supervisão, ou seja, um projeto, antes de ser implementado, ele já tem que ser redesenhado para todas estas questões com o AI Act. O que às vezes as pessoas não pensam e depois têm que voltar atrás, isto pode atrasar o lançamento em meses e depois aumentar aqui significativamente os custos. Então, face a tudo isto, o que é uma organização deve fazer? Permitam dar-vos aqui uma espécie de um roteiro muito programático, sem entrar aqui em detalhes técnicos e excessivos, mas dando-vos uma ideia clara dos passos fundamentais. Em primeiro lugar, fazer um inventário completo de todos os sistemas que vocês usam ou incorporam. E atenção, não é apenas listar aqueles sistemas óbvios, é preciso irmos departamento por departamento, ferramenta a ferramenta e perguntar: isto usa algum tipo de automatização? Toma decisões baseadas em dados, aprendes com o comportamento dos utilizadores. Se a resposta for sim, provavelmente é IA e precisa de entrar no inventário. Segundo, classificar cada sistema segundo o nível de risco. Alto risco, risco limitado, risco mínimo. Isto não é uma classificação subjetiva. O AI Act tem anexos que listam inclusivamente que tipos de sistemas é que são considerados de alto risco. Mas para vocês fazerem esta classificação corretamente, é preciso compreendermos não apenas o que o sistema faz, tecnicamente, mas qual é o contexto de utilização. O mesmo sistema pode ser de alto risco num contexto e baixo noutro contexto. Terceiro, para cada sistema, especialmente os de alto risco, analisar os gaps de conformidade. O que é que o sistema já cumpre? O que é que falta? Que documentação é que existe? Que documentação é que falta? Há supervisão humana efetiva? Há transparência adequada? Há medidas contra estes enviesamentos, ou seja, informações que inclusivamente sejam usadas durante o treino da ferramenta de IA que não sejam corretos? A seguir, identificar quem é que na organização tem a responsabilidade sobre cada sistema. Quem é o dono do sistema, quem o opera, quem monitoriza, quem responde em caso de problemas. Isto tem de estar claramente definido, porque quando há um incidente não pode haver dúvidas sobre quem é que tem que agir.
Em quinto lugar, temos implementar códigos de conduta internos. Isto significa ter regras claras sobre como é que a IA pode e não pode ser usada na vossa organização. Por exemplo, os colaboradores podem usar ChatGPT para escrever e-mails, podem inserir dados de clientes numa ferramenta de IA. Quem é que pode autorizar a aquisição de novas ferramentas de IA? Como é que se avalia se uma nova ferramenta é adequada? Em sexto lugar, temos os programas de literacia digital e formação sobre IA. Toda a gente na vossa empresa e principalmente quem usa IA tem que conseguir compreender o básico. O que é IA? Quais é que são as suas capacidades? Quais é que são as suas limitações? Que risco é que pode apresentar e boas práticas é que devem seguir? Em sétimo lugar, temos o rever todos os contratos com fornecedores de IA e garantir que eles têm cláusulas adequadas. E quando estamos a falar de contratos futuros, temos que ter templates já preparados que, no fundo, reflitam estas obrigações do RGPD, mas incluam o AI Act. Em oitavo e por último, implementar sistemas de monitorização contínua. A conformidade com a IA não é um projeto que se faz uma vez e está terminado. Estamos aqui a falar de sistemas que vão evoluindo à medida que o tempo passa. O nosso contexto também vai mudar, vão surgir novos riscos, por isso é preciso ter processos que dê para monitorizar continuamente. E por falar em monitorizar, temos que sempre fazer auditorias. Em que é que consistem estas auditorias? São autoridades de supervisão que podem começar e devem começar a fiscalizar a conformidade com o AI Act. Vocês vão poder, um dia vocês podem sofrer destas auditorias, não só por parte da CNPD, como também pela ANACOM, que é a entidade que o governo nomeou para ficar responsável por parte da inteligência artificial. E se isso acontecer, eu gosto mais de dizer quando isso acontecer e não se, mas sim quando. Vocês têm que ser capazes de demonstrar. E aqui está o nosso inventário de sistemas, aqui estão as nossas avaliações de impacto, aqui está a nossa documentação técnica, aqui estão os nossos códigos de conduta, aqui estão os nossos registros de incidentes e como é que eles foram tratados. Imagine uma empresa que começa aqui este processo de conformidade. Fazem um inventário e descobrem que têm 17 sistemas diferentes com componentes de IA. Vão classificá-los e veem que 3 são de alto risco, 8 são de risco limitado, 6 de risco mínimo. Ora, para estes 3 de alto risco, têm que ser feitas estas avaliações de impacto detalhadas e têm que ser implementadas medidas adicionais de supervisão humana. Muitas vezes o que é preciso criar? Uma espécie de um comitê interno de ética de IA, ou seja, com o objetivo de aprovar todas estas novas implementações. O que é que também temos que fazer? Formar todos os colaboradores sobre o uso de IA responsável e quando esta autoridade de supervisão vos pedir informação sobre um dos sistemas, vocês consigam responder no prazo de 48 horas com toda a documentação completa. Isto sim é conformidade séria. Quais é que são os erros mais comuns que eu vejo que neste momento estão a ser praticados? Em número 1, temos pensar que a IA é um problema apenas para pessoas que são da área da informática ou para o departamento de TI ou IT. Não é. É um problema de governação que envolve jurídico, compliance, recursos humanos, operações, gestão de risco. Se nós delegarmos isto apenas a técnicos de informática, vamos perder aqui completamente a dimensão legal e ética. O segundo erro, pensar que basta ler o AI Act uma vez e fazer uma espécie de uma checklist. O AI Act tem mais de 100 artigos, tem imensos anexos e interage com dezenas de outras legislações. Não é possível nós conseguirmos compreendê-lo de forma adequada sem termos aqui uma formação especializada. Erro número 3. Pensar que podemos copiar o que outra organização fez. Cada empresa funciona de maneira diferente, usa sistemas diferentes, opera em contextos diferentes e tem riscos diferentes. Portanto, o plano de conformidade tem que ser personalizado. O erro número 4, subestimar o tempo necessário. Ora, fazer um inventário sério de sistemas de IA pode levar semanas, fazer avaliações de impacto adequadas pode levar meses. Portanto, implementar todas estas medidas pode levar um ano. Se nós pensarmos que isto se resolve em 2 semanas, vamos ter aqui uma surpresa desagradável. Erro número 5, não envolver os fornecedores desde o início. Se os vossos fornecedores de IA, empresas de IA, OpenAI, a Anthropic, a Google, portanto, todas estas empresas, se nós não compreendermos as obrigações, não vamos conseguir cumpri-las, nem vamos fazer com que eles as cumpram. É preciso ter conversas sérias sobre documentação técnica, avaliações de conformidade e gestão de incidentes. Erro número 6, não documentar nada. Ora, quando as autoridades vos pedirem para vocês demonstrarem a conformidade, não basta nós dizermos sim, cumprimos. Não, nós temos que documentar tudo, com registros, com atas, com avaliações, com políticas formalizadas, porque se não estiver documentado, não existe. E o último erro,
pensar que o risco é apenas de multas. Sim, as multas vão ser elevadas, vão ser assustadoras, mas o verdadeiro risco acaba por ser a nossa própria reputação. Ora, imaginem dizerem que aquela empresa foi apanhada, como já aconteceu com a Deloitte 2 vezes, não em Portugal, mas fora, mas foi a Deloitte, a imagem que fica da Deloitte ser apanhada a usar sistemas de IA sem proteção e coisas deste género. Isto mancha o vosso nome e acaba por ser muito mais do que uma multa. Chegamos aqui ao final de todos os pontos que eu queria abordar convosco e quais é que são as mensagens que eu vos queria transmitir. A primeira, isto é urgente, ou seja, não quero criar aqui um alarmismo, não quero criar aqui um exagero, as datas estão definidas, o regime sancionatório está em vigor, as políticas de supervisão estão a preparar-se para fiscalizar e o mais importante, mesmo antes de haver aqui qualquer fiscalização, os riscos operacionais, legais e reputacionais de nós usarmos inteligência artificial sem conformidade adequada são reais e significativos. A segunda, isto é complexo. É perfeitamente execuível, não estamos a falar de algo impossível, estamos a falar de aplicar metodologias adequadas, ter as competências certas, dedicar o tempo necessário e fazer as coisas de forma estruturada. O que é que não é executível? Ignorar o problema e esperar que passe. Ele não vai passar. A IA não é uma moda e cada vez mais todos os setores estão a começar a usar. Por isso, a sua regulamentação vai ser cada vez mais apertada e não menos. As expectativas sobre a ética e a responsabilidade no uso vão aumentar e não diminuir. Portanto, que opções é que nós temos? Fundamentalmente três. Temos continuar como estamos, sem fazer nada, esperar que não sejamos apanhados e acaba por ser uma roleta russa, pode correr bem como pode correr mal. Segunda, tentar fazer tudo internamente sem ajuda especializada, é possível, mas é arriscado, especialmente se não temos experiência prévia em conformidade regulamentar complexa, vamos cometer erros, vamos desperdiçar tempo e podemos acabar com a falsa sensação da segurança. Ou a terceira opção, investir em formação e, se necessário, em consultoria especializada para construir capacidade interna de gerir isto adequadamente. É uma opção que requer mais investimento, sim, mas também é aquela que nos dá os resultados mais sustentáveis. E quando eu falo aqui de formação séria, não falo de ler artigos online ou assistir a este webinar incluindo, falo de formação aprofundada, prática, coisas que vos deem ferramentas concretas de como é que vocês podem aplicar isto na vossa organização. Falo de compreender não apenas o que é, mas como e o porquê. E o que eu vos peço é, não subestimem isto. Não tratem o AI Act como mais uma burocracia europeia irritante. Não. Tratem como aquilo que realmente é. É uma mudança fundamental na forma como a tecnologia vai ser regulada na Europa. E, no fundo, é também uma oportunidade para nós garantirmos que a vossa organização vai conseguir usar a inteligência artificial de forma responsável, ética e legalmente conforme. As organizações que tratarem disto seriamente agora vão ter uma vantagem competitiva significativa. Vão poder usar a IA com confiança, vão ter a confiança dos seus clientes, vão estar preparadas para auditorias, vão evitar riscos legais e também reputacionais. As empresas que ignorarem vão acordar daqui a 6 meses ou um ano numa situação muito mais complicada. A escolha acaba por ser vossa, mas o que eu vos peço é que vocês façam aqui uma escolha conscientemente, com conhecimento de causa. Só aqui um lamiré, tendo em conta que nós estamos em fevereiro de 2025 e as práticas proibidas já estão em vigor, como nós vimos, mas quais são concretamente essas práticas? Ora, o AI Act ele proíbe sistemas que usam técnicas subliminares para manipular pessoas, que explorem vulnerabilidades de grupos como crianças ou adultos. Sistemas de pontuação social por autoridades públicas, como eu falei há pouco. Identificação biométrica remota em tempo real em espaços públicos, com exceções muito restritas para as forças de segurança. É uma lista taxativa, está no artigo 5º do AI Act, mas há zonas cinzentas, há aqui os caveatos que exigem uma análise mais cuidadosa. Agora imaginem, a vossa empresa não desenvolveu no sistema de IA, mas estão a usar, fizeram subscrições, têm na mesma obrigações, sim, totalmente. O AI Act ele distingue entre fornecedores e responsáveis pela implementação. Ora, se nós estamos a fazer subscrições e estamos a usar estes sistemas de IA, somos responsáveis pela sua implementação. E assim sendo, temos obrigações concretas. Garantir uma supervisão humana, usar o sistema conforme as instruções, monitorizar o funcionamento, informar os utilizadores quando relevante, a responsabilidade não fica toda do lado do fornecedor. Agora imaginem que vocês já fizeram conformidade com o RGPD há anos. Isto chega? Não.
E este é um dos erros mais comuns. O RGPD continua a aplicar-se, mas a IA introduz aqui novos problemas que ele não cobre sozinho. A explicabilidade de decisões automáticas, do risco de enviesamento de algoritmo, a supervisão humana efetiva. Vocês precisam de garantir a conformidade com ambos em simultâneo e eles têm uma ligação entre si. Atenção que o RGPD entrou em vigor em 2018. A OpenAI só lançou o ChatGPT em novembro de 2022. Portanto, nós não tínhamos noção da IA quando o RGPD entrou em vigor. É normal que tenha que haver um complemento entre um e o outro. Como é que eu explico ao meu cliente a decisão de um algoritmo que ele tomou sobre ele, se nem eu percebo como é que este algoritmo funciona? E aqui está precisamente o problema entre o direito à explicação do RGPD, e a opacidade de muitos sistemas de IA. A solução passa por nós escolhermos um sistema que tenha um grau de explicabilidade, manter a supervisão humana, que consiga contextualizar a decisão e, necessário, limitar os usos de sistemas de caixa negra em contexto que afete o direito das pessoas. Para os sistemas de alto risco, o AI Act exige uma documentação técnica que nos vai permitir compreender o funcionamento. Agora, como é que vocês sabem se o software que usam é considerado IA para efeitos do AI Act? Esta é uma pergunta que me fazem muitas vezes. A definição do AI Act ela é ampla, ou seja, sistemas que usam técnicas de machine learning, de lógica ou conhecimento para criar aqui outputs, como sejam previsões, recomendações ou decisões, estas ferramentas que sugerem automaticamente algo com base em dados, que aprendem connosco, que identificam padrões, muito provavelmente são IA. O teste que nós podemos fazer é perguntar ao fornecedor se o produto usa IA ou machine learning. Se a resposta for sim, entra então aqui ao abrigo do AI Act. Como é que nós sabemos se o nosso sistema é de alto risco? Ora, o AI é que tem anexos com uma lista específica dos sistemas de alto risco, recrutamento, avaliação de trabalhadores, crédito, seguros, acesso a serviços, sistemas críticos de infraestruturas, educação, mas atenção, a classificação vai também depender do contexto em que vocês usam. O mesmo sistema, como eu disse há pouco, num contexto pode ser de alto risco e no outro não. Para estas dúvidas aqui eu recomendo sempre uma análise jurídica especializada. Agora, por exemplo, uma pequena e média empresa que tem poucos recursos está mesmo sujeita às mesmas obrigações que uma grande empresa. Ora, o AI Act ele tem algumas disposições mais favoráveis para pequenas e médias empresas, nomeadamente ao nível da documentação técnica simplificada, ou seja, estas obrigações são fundamentais. Por exemplo, não usar práticas proibidas, garantir a supervisão, informar os utilizadores e aplicam-se independentemente da dimensão. O que vai mudar é a proporcionalidade de como é que elas se implementam ou não se aplicam. E se o vosso fornecedor de IA disser que cumpre tudo, podem ficar e confiar nisso? Isto não é suficiente. Uma declaração do fornecedor a dizer que cumpre o que é necessário para ser de IA não é suficiente. Tem que haver um contrato e este contrato tem que incluir cláusulas específicas, acesso à documentação técnica, mecanismos de reporte de incidentes, garantias sobre onde é que são processados estes dados, clarificação sobre os dados de treino, obrigações em caso de atualização significativa ao sistema. Ora, se o fornecedor se recusar a esta informação ou assinar estas cláusulas, é um sinal aqui de alerta. E por último, por onde é que nós começamos? Isto parece tão complexo que nós não sabemos por onde pegar. Ora, e o primeiro passo é sempre o inventário. Saber o que é que vocês têm. E isto já é muito. Pegar numa folha, ir departamento a departamento e perguntar que ferramentas digitais é que nós usamos que tomam decisões automáticas ou sugerem algo. E só depois de nós termos esta informação é que vamos conseguir classificar por risco e priorizar. Muitas das empresas ficam paradas com esta complexitude. E quando o verdadeiro problema é, no fundo, nós nem sequer termos um inventário. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado. Dúvidas podem colocar aqui nas perguntas e respostas, por favor, que eu irei responder. Marta, não sei se está a ver, há aqui outra questão. É isso que eu ia perguntar. Relativamente ao Copilot, que já está interligado ao vosso ambiente de trabalho, portanto, há aqui o workflow com todas as ferramentas do Office. A Microsoft só em si, o Pro, não dá esta garantia. O único que dá uma garantia mais séria é o Microsoft Copilot Enterprise. Esse, assim, tem mais umas salvaguardas. No entanto, convém sempre vocês lerem os termos que vocês estão a assinar. Quando este pacote é assinado com a Microsoft Copilot, vocês estão a assinar um serviço e, portanto, há uma aceitação vossa e uma obrigação por parte do fornecedor. E convém perceber concretamente o que é que vocês estão a aceitar.
E o que é que está lá colocado? A pergunta é, e em caso de construção de, por exemplo, um chatbot por meios internos, como garantir a conformidade? Ora, quando uma organização vai desenvolver este chatbot internamente, estamos a ser considerados como fornecedores para efeitos do AI Act e não apenas como responsáveis pela sua implementação. E isto significa aqui que as obrigações ainda são mais exigentes. Primeiro é perceber o que é que o chatbot vai fazer exatamente, ou seja, se ele vai responder só perguntas frequentes sobre horários, aqui é completamente diferente de um chatbot que vai filtrar, por exemplo, candidaturas, avaliar pedidos, apoiar decisões. No segundo, temos que perceber que se ele é considerado de alto risco e quais é que são as obrigações, porque podem ser muito mais pesadas do que se ele fizer uma coisa muito mais simples. Do ponto de vista do AI Act, independentemente do nível de risco, há obrigações que se aplicam logo desde a fase do desenvolvimento. A organização tem que garantir aqui a transparência, ou seja, qualquer pessoa que interaja com este chatbot tem de saber que está a falar com um sistema automático e não com um humano, e isso parece óbvio, mas há aqui chatbots que já omitem deliberadamente esta informação que é expressamente proibido. Tem de existir aqui uma supervisão humana efetiva, ou seja, alguém responsável por acompanhar o comportamento deste sistema, identificar erros, respostas inadequadas, situações imprevisíveis. Portanto, um chatbot não se lança e esquece. Se o chatbot tomar decisões que afetem pessoas de forma significativa, então é necessário documentar a lógica do funcionamento, fazer testes e garantir que há aqui um mecanismo para contestar ou rever situações. Do ponto de vista do RGPD, também estamos aqui a falar de outras questões, é que dados pessoais é que o chatbot vai processar, tudo o que o utilizador escreve pode conter dados pessoais, nomes, problemas de saúde, situações laborais, enfim, ou seja, é preciso definir a base legal para este tratamento, onde é que elas vão ficar armazenadas, estas conversas que nós temos com o chatbot, por quanto tempo, quem é que tem acesso, essas perguntas têm de ter resposta antes de vocês lançarem o chatbot e não depois. Se ele for construído como recurso a modelos de linguagem terceiros, geralmente é sempre. Poucas organizações treinam estes modelos do zero. É fundamental percebermos se os dados das conversas vão ser usados para treinar o modelo que vocês estão a construir. E isto tem implicações aqui graves no RGPD e pode ser uma falha comum e às vezes até costumo ver. Portanto, na prática, o que eu recomendo a qualquer empresa que queira desenvolver este chatbot internamente é fazer 3 coisas antes de escrever a linha de código. Classificar o risco do sistema, fazer uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados e rever cuidadosamente os contratos com os fornecedores das tecnologias que vocês vão usar como base. Tudo isto são alertas que nós queremos aqui deixar, resta-me agradecer, mais uma vez, também a participação de todos os que se interessaram por esta temática, mais uma vez, informar que então vamos enviar informação sobre o webinar e muito obrigada a todos. Obrigada a todos e um bom fim de semana.